Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos hoje com o relatório preliminar do acidente do helicóptero do INEM que decorreu no sábado. O acidente do helicóptero do INEM, então, que aconteceu no sábado. Falamos do PSD, quer de alguma forma limitar a autonomia do Ministério Público, é a questão, então, que vamos analisar. Falamos da CP, que, segundo as notícias, impôs um código de silêncio aos trabalhadores. Falamos na política local do autarca de Gaia, diz que faltam meios e homens à PSP. E na política internacional falamos do futuro de Macron. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. São então estes os temas que temos hoje em análise e começamos precisamente então com o relatório preliminar do acidente do helicóptero do INEM. Albino Almeida, há muitas perguntas sem resposta e também aqui muitas questões que já foram respondidas, mas há ainda muitas dúvidas no ar. Certo. Em primeiro lugar, uma saudação a todas e a todos os que podem ver-nos e ouvir-nos. Queria, sobre esta matéria, em primeiro lugar, lamentar o sucedido, porque, na realidade, poderíamos dizer, de uma forma que faz refletir sobre o que é hoje estar ao serviço em determinados serviços públicos, estar de serviço para promover determinados serviços públicos, nós estamos perante 4 mortes para, supostamente, resolver um problema de uma pessoa de 76 anos com um problema cardíaco. Insuficiência cardíaca. E, na realidade, isto deve a todos fazer-nos meditar. Não há coincidências. Eu acho que, honestamente, está por apurar se o helicóptero devia ter regressado ou tentado regressar à origem ou se devia ter aguardado uma melhoria do tempo. Tenho muitas e fundadas dúvidas, lamento dizê-lo. Talvez não seja ainda o tempo porque só há uma pessoa que foi sepultada hoje mesmo de manhã, mas a verdade é esta. Pode ter havido uma imprudência na avaliação das condições atmosféricas para fazer aquele voo. E pode ter havido uma imprudência suplementar ao voar para conseguir ter uma visibilidade, digamos, para o chão, uma vez que o avião se aproximava de Baltar, o helicóptero se aproximava de Baltar. Isso pode ser decisivo se nos lembrarmos das condições do tempo. Um helicóptero é fabuloso enquanto meio de transporte, mas tem uma grande vulnerabilidade, que é justamente aquilo que o faz voar, que é a hélice. Uma hélice de um helicóptero, basta bater num fio elétrico, lembrarmos bem disso quando são os incêndios ou outros, basta bater num fio elétrico para que o helicóptero perca imediatamente a sustentabilidade. E, portanto, eu diria que nós estamos com muita informação e pouca verdade. E o tempo será, como sempre, faz com que a verdade venha ao de cima como ao azeite. E eu tenho a profunda convicção de que nós somos um país com um clima temperado marítimo, segundo aprendemos na História e Geografia, ou na Geografia mais especificamente, mas a verdade é que, nos últimos tempos, o vento tem sido um inimigo, tem sido um fator adicional que transforma os nossos verões num tormento e os nossos invernos numa verdadeira tragédia, desse ponto de vista. Isso dizem-nos tem que ver com o aquecimento nos polos da Terra, tem a ver com a mudança climatérica, portanto eu diria que a avaliação das condições de voo terá também ela própria não sido isenta de erros, vamos dizer assim, que se pagaram de forma muito cara. Depois, naturalmente, teremos que perceber muito bem a fita do tempo e teremos que perceber muito bem se a própria nave, a própria empresa, que aliás foi rapidíssima a substituir o helicóptero que se perdeu, se terá feito tudo de acordo como mandam os regulamentos. Segundo o relatório preliminar, que de facto então foi publicado hoje e de facto então aponta aqui falhas à nave Portugal, ao 112 e ao Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto. Portanto, há aqui algumas falhas apontadas neste relatório preliminar e que, de facto, o Ministério da Administração Interna pede uma investigação aprofundada às comunicações e mobilização de meios. É o que tem que acontecer e abster-nos muito, a não ser pela experiência da própria vida e, naturalmente, eu com 57 anos tenho bem consciência, já voei em situações muito complicadas, nunca de helicóptero, por sinal, é o único meio de transporte que eu nunca utilizei, mas vários amigos meus, aliás, um deles, ex-aluno, vou aqui bastantes vezes com o helicóptero que está aqui ao serviço da Douro Azul, me referem que é preciso uma avaliação
digamos, muito correta e muito cuidadosa das condições climatéricas para pôr um helicóptero a voar. E ele tem, aliás, no caso da Douro Azul, uma procura turística muito grande, porque permite uma visão absolutamente notável e única da realidade envolvente ao Porto e Gaia e também da realidade do Douro, visto que ele voa até lá acima para mostrar as zonas onde há vinho do Porto, onde se cultiva o vinho do Porto. E, portanto, os helicópteros, tal como os aviões, exigem uma avaliação muito séria das condições de voo. Para além disso, nós sabemos que, está aí a história a demonstrá-lo, nomeadamente de alguns aviadores que ficaram célebres pelos acidentes que tiveram. Justamente porquê? Pelas mudanças das condições atmosféricas. Toda a gente sabe que a tempestade de Santo Telmo é temidíssima pelos aviadores, o fogo de Santo Telmo, que é justamente o raio que sai da colisão entre nuvens, e quando um avião não tem o cuidado de prever atempadamente, ou um helicóptero neste caso, essas condições pode ser imediatamente deitado abaixo por essa coisa que é o fogo de Santo Telmo. Isto para dar um exemplo de quê? De que nós precisamos de facto de olhar se estamos a fazer tudo bem em matéria de prevenção deste tipo de incidentes. E eu acho que, desse ponto de vista, pagámos um preço muito alto. Se houve alguma falha do ponto de vista dos protocolos, pagámos um preço muito alto em 4 vidas de gente nova, com falhas que vamos ver se podiam evitar ou se não estão só ligadas ao facto do avião estar a passar no sítio errado, do helicóptero estar a passar no sítio errado à hora errada. Por decisão que não tem a ver nem com a nave, nem com ninguém. Tem a ver com quem usava o meio de transporte para regressar à base. Que, de facto, tomou a decisão de voltar à base, em Macedo de Cavaleiros, Trás-os-Montes, que era onde, de facto, estava também estacionado este helicóptero do INEM, para dar suporte, então, aqui à região de Trás-os-Montes. Albino Almeida há pouco falava precisamente nesta fita do tempo, que era preciso aqui também, segundo o Albino Almeida, analisar. Esta fita do tempo faz-nos também voltar ao ano de 2017 e perceber aqui também um pouco que há aqui alguma descoordenação entre os vários meios existentes. Olha, deixe-me dar-lhe nota do seguinte, ultimamente quem abre lugares para trabalho de pessoas com um determinado grau de responsabilidade, além das habilitações literárias, pede-lhes uma carta de motivação. E eu lamento dizê-lo, mas eu acho que em muitas áreas da nossa atividade empresarial, social e outras, temos gente que tem que fazer aquilo porque precisa de dinheiro para viver. Portanto, está lá, vai fazendo, não é? Mas às vezes com um grau de incompetência que só se verifica se agora se todos soubermos o que é que se passou em rigor e porque é que o acionar a informação não permitiu de forma eficaz fazer chegar o socorro. Há aqui muitas perplexidades. Uma das que conhecemos, e que o relatório também confirma nesta fase, é a nave não terá feito ou não terá respeitado os protocolos. Depois, foi uma sucessão de azares, como sempre acontece nestas coisas, não é? Aparentemente, as entidades contatadas não deram a melhor sequência ao assunto, exceto, ninguém fala muito disto, exceto uma brigada da GNR que foi ao local na altura da queda, na altura em que um popular sinalizou o problema e não viu nada, quer dizer, e por isso... Uma brigada da GNR de Valongo. Exatamente, de Valongo. Portanto, esta coisa está pouco explicada. Alguém teve a preocupação de mandar ao terreno in loco alguém que pudesse naturalmente... confirmar de facto exatamente, então, aquilo como que aparentemente, um morador tinha acabado de relatar. Como aparentemente terá acontecido com as pessoas que conheciam aquele terreno por causa do rallies e do BTT e dessas coisas todas e que terão mais ou menos imaginado o sítio onde poderia estar e com uma grande dose de acerto porque estavam mesmo lá os destroços. Ou seja, falharam aqui várias coisas, mas nós não podemos deixar de começar pelo princípio, que é porque é que aquela viagem foi feita nas condições atmosféricas em que foi feita. Não há como fugir a isto. Não há como fugir a isto. Depois, porque se calhar 4 pessoas decidiram de forma errada, no momento errado, à hora errada, perceber que a seguir não houve condições de os socorrer. E aí
é preciso garantir que em casos semelhantes isto não se volta a repetir, e essa é a questão de fundo. Muito bem. Albino Almeida, então, aqui o Ministério da Administração Interna a pedir uma investigação aprofundada às comunicações e mobilização de meios depois da queda do helicóptero do INEM. Este pedido surge então na sequência do relatório preliminar apresentado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Passamos ao próximo tema. Albino Almeida, falamos do PSD e falamos do Ministério Público também. O que é que se passa entre o Ministério Público e o PSD, Albino Almeida, também para percebermos aqui se de alguma forma o PSD quer limitar a autonomia do Ministério Público? Olha, em primeiro lugar, eu tenho bem consciência que o Ministério Público há muito tempo investiga o que quer, como quer e quando quer. E nós percebemos, não é, fugas de informação, percebemos um conjunto de problemas que não podem existir. E não venham com a independência do Ministério Público, porque cada vez que o Ministério Público abre um inquérito para saber como é que ocorreu uma fuga de informação ou isto ou aquilo, não se chega a conclusão nenhuma. Bom, portanto, era inteligente para o Ministério Público ter um conjunto multidisciplinar de pessoas no Conselho Superior do Ministério Público, como existem, aliás, noutros Conselhos Superiores, de maneira a nós podermos ter ali uma fiscalização também da forma como estas coisas acontecem. Bem. A semana passada nós fomos surpreendidos com o facto do registro da nomeação do juiz Carlos Alexandre não existir em lado nenhum. Desapareceu uma coisa importantíssima, percebe? E por isso eu tenho que prestar aqui homenagem a uma pessoa que já morreu há 48 anos. Chamava-se ela António de Oliveira Salazar. Ele organizou o país por corporações. Não conheço nenhuma política mais bem-sucedida do que esta. Ou seja, nós de caminho temos tantos anos de democracia como tivemos de ditadura. E o que estamos a perceber é que algumas coisas da ditadura ficaram entranhadas. Hoje há corporações cá fora. Há os professores, há os médicos, há os enfermeiros. Há um conjunto de corporações, por acaso ligadas ao Estado, ou talvez não por acaso, que acham que podem ter tudo aquilo que os outros nem discutem. E eu tenho muita pena de o dizer, que a figura que hoje fez o presidente do sindicato dos magistrados, desde logo o meio da idiosincrasia portuguesa, os magistrados terem um sindicato, não é? E pelos vistos até irem fazer greve, que é ainda mais interessante. Isto tem a ver com a Revolução de 25 de Abril, as coisas fizeram-se com as pessoas na rua. E, portanto, parece que há uma posição corporativa de dizer aos políticos, vocês é que são os desonestos, nós somos gente acima de toda a mácula e, portanto, isto tem que ser ao contrário. Em matérias da Justiça e do Conselho Superior de Magistratura mandam os magistrados. Pois bem, isto é a negação do que as pessoas estão a dizer nos seus próprios termos. Toda a gente tem que estar disponível para um escrutínio sério e correto. Eu não acredito que por entrarem 3 ou 4 pessoas, que ainda para mais podem ser nomeadas pela Assembleia, por ser Presidente da República, seja por quem for, não acredito que isso viesse trazer nenhuma perda de autonomia ao Ministério Público, porque acho que ninguém iria para um órgão daqueles defender que não se investigasse isto ou aquilo. Coisa diferente é o que está, de facto, na proposta de lei, é que não está lá nada disto. E a Ministra da Justiça, muito antes de ser a Procuradora-Geral da República falar, tinha dito isto não vai acontecer, né? Isto não está nesta proposta de lei. Acontece que o senhor Presidente do Sindicato faz uma coisa muito interessante. Localiza uma pessoa que ele deve achar o suprassumo da fruta, chamado Jorge Lacão. E então nem culpa muito o PSD. O que eu ouvi hoje ao senhor Presidente do Sindicato dos Magistrados foi encontrar uma pessoa, Jorge Lacão, que na narrativa do senhor Presidente do Sindicato altera leis e compromissos assumidos até por ministros. Ora bem, esta matéria é da maior gravidade, porque eu não conheço nenhuma particular característica ao Dr. Lacão de conseguir impor, seja o que for, que não resulta de uma opinião de mais pessoas que estarão com ele nesse lugar. Portanto, eu diria que está a ser feita uma guerra que interessa neste momento, perante esboços de repetições aqui patéticas e palermas de acontecimentos em França. Nem lhe vou chamar o nome porque me recuso a olhar para isso, faz parte das patetices. Vamos falar, mas eu nunca falarei do nome dessa gente que não tem rosto nem cara e que agora põe cartazes no IC19.
E, portanto, a questão é esta. Portugal tem uma lei. Quem quer manifestar-se coloca lá o nome e diz ao que vai e diz as propostas. No caso dos senhores magistrados, não podia ser melhor esta polémica numa altura em que se está a tentar pôr em causa todo o regime democrático. Portanto, eu acho que é um péssimo serviço prestado pelos magistrados à democracia. Deviam conter-se internamente, verem as situações em concreto. A ministra já falou, a proposta de lei é do governo e, portanto, aquilo que o PSD considera que o PS tem tendência a concordar, que é o modelo inglês, já falámos disso aqui, que é definir as prioridades do Ministério Público, que investiga tudo em um par de botas, bem, e depois diz que não tem meios, não é possível. Uma carta anónima contra si ou contra mim não pode ser investigada, nem gastar os meios que gasta uma questão de corrupção a nível bancário. Por isso, se calhar, é que temos os bancários todos a viver maravilhosamente bem, os banqueiros, não é? Todos em vias de ser condenados, alguns já condenados, mas estão em casa tranquilamente. Vale a pena pensar nisto também. Albino Almeida, apenas uma última questão relativamente a este assunto. O presidente do PSD, Rui Rio, acusou a Procuradora-Geral da República, hoje, Lucília Gago, de fazer uma pressão inaceitável sobre a Assembleia da República para impedir alterações na composição do Conselho Superior do Ministério Público. Como é que podem ser encaradas estas acusações de Rui Rio? Olha, muito brevemente vou dizer uma coisa lá para casa que toda a gente percebe. Eu sou institucionalista, defendo as instituições. Se eu fosse responder, se eu fosse fazer algum comentário ao que o Dr. Rio fez, ia fazer exatamente aquilo que eu condenei há pouco tempo com o Presidente do Sindicato dos Magistrados. Ou seja, isto só aumenta a confusão. Isto só aumenta o clima de prós e contras e, portanto, eu nada direito sobre essa matéria, como acho que os magistrados deviam ter recato e tratar dos assuntos nos sítios próprios que eles sabem onde é. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora da CP. Impõe silêncio aos trabalhadores. Como é que podemos encarar esta notícia? Olha, eu gostava de acreditar muito que, em primeiro lugar, a CP está a cuidar da segurança das pessoas. Primeiro ponto. Em segundo lugar, eu gostava de lamentar que alguém que esteve de baixa, que voltou à empresa e foi despedido, vem agora descobrir que a empresa tinha uma data de defeitos. Eu teria gostado que este senhor, em vez de ser despedido, se tivesse ele despedido e dissesse ao país, como em muitos outros casos, dissesse ao país, olhem, eu até estava aqui bem, estou com 2 ou 3 mil euros por mês, coisa que muito pouco portugueses têm, e vou-vos dizer uma coisa, vou correr o risco de ficar desempregado porque as rodas das carruagens e das locomotivas, etc., estão em risco. Mas atenção, olhem bem para mim. Read my lips. Como dizia o falecido George Bush, pai. Read my lips. Na CP eu vou sair como trabalhador porque eu vejo que estão a passar lá coisas que põem em risco a segurança das pessoas. Agora, fazer isto, depois de ser despedido, não merece a mínima credibilidade. E o país tem que começar a olhar para estas realidades assim. Ou seja, eu aprecio as pessoas que têm a coragem de deixar a zona de conforto para vir denunciar coisas que estão erradas. Agora, enquanto estão na zona de conforto, e se não fossem despedidos, continuavam a pactuar com aquilo, não tem piada nenhuma. Peço desculpa de dizer. Mas temos que olhar, de facto, também para aquilo que se passa na própria CP, para o estado da ferrovia e para aquilo que têm sido os últimos acontecimentos também da CP e o que tem sido este ano 2018. Sim. Ora bem, o que tem sido este ano 2018 é uma pressão insuportável porque para o ano há eleições. Primeiro ponto. Segundo ponto, isto é o acumular de várias não decisões de governos vários, a começar por Cavaco Silva, que apostaram nas autoestradas e acharam que o comboio era uma coisa que podia ser descartada. Isto é primeiro dizer-se, temos que dizer tudo, porque senão não nos entendemos. É porque a situação a que chegamos na CP tem a ver com desinvestimento de décadas na CP, porque se achou em determinada altura que o asfalto era melhor que o comboio. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu isto. Ou seja, temos hoje situações quase de ruptura, aparentemente, não é? Que repare nesta maravilha da arte. Se, por acaso, pelo que se lê, por absurdo, não houve boa programação, eu continuo a dizer o que dizia há bocado das pessoas que estão nos serviços públicos. O que é que quem andou para trás não conseguiu perceber os timings de manutenção dos comboios, etc., para agora estarmos nesta situação em que se param, pega-se numa locomotiva para reparar as rodas, ela vai 3 semanas para reparar as rodas e não se consegue
responder a essa reparação, porque entretanto há uma grande pressão para que a locomotiva volte, porque há pessoas sem comboio ou há comboios suprimidos. Isto é uma coisa verdadeiramente abstrusa. Portanto, nós não podemos querer sol na eira e água no naval e achar que de repente está tudo mal, partimos umas quantas coisas mais, que é o que está anunciado para dentro de dias, e fica tudo melhor, não fica. Temos que responsabilizar as pessoas e ver até onde é que a responsabilidade é coletiva e até onde é que ela é individual. Eu não credibilizo ninguém que em represália por ter visto um vínculo de trabalho interrompido, vem dizer que afinal estava tudo mal. Eu apreciaria que este senhor nos tivesse dito, quando estava lá, vou deixar a minha zona de conforto, o país fica a saber que eu neste momento quero denunciar esta situação. Aconteça o que acontecer. E, portanto, se me acontecer a mim, os portugueses já sabem, eu vim embora da CP, porque estou a dizer uma coisa com a qual não consigo pactuar mais estando lá dentro. Eu isto não vejo. Muito bem. Albino Almeida, passamos ao próximo tema. Falamos de Gaia. O autarca de Gaia diz que faltam meios e homens à PSP. Ora bem, era tão cómodo ao Presidente da Câmara não dizer nada contra o Governo de um partido do qual ele é secretário nacional. É por isso que eu digo que em Gaia nem se teme nem se treme. Está a ver? Nem se teme nem se treme. Porque quando chegámos a Gaia, a primeira coisa que pedimos ao Governo anterior foi que pudéssemos contratar para a Polícia Municipal. Porque temos... ainda não aconteceu. O que está a acontecer agora aos concursos. Só agora é que podemos, porque deixámos a zona em que a Câmara estava, digamos, no vermelho carregado. Compreende? E por isso agora, quando passamos abaixo do limite de endividamento, já podemos contratar. E uma das prioridades, justamente, foi a contratação para a Polícia Municipal. Justamente porque nós entendemos que temos que fazer a nossa parte. O Kennedy dizia, e era bom que neste momento as pessoas todas percebessem, que todas as que estão em luta percebessem duas coisas muito claras. O país, de há 3 anos esta parte, está a tentar dar às pessoas tudo aquilo que tem. Não pode é dar o que não tem. E em segundo lugar, que as pessoas pensassem mais no que podem fazer pelo país do que estar a perguntar ao país o que é que pode fazer permanentemente por elas, porque isto faz a diferença toda. O que está a acontecer em Gaia é justamente que o Sr. Presidente da Câmara, que tinha todas as boas razões para não falar, para fazer de conta que não está a acontecer nada, sai da zona de conforto, afronta o governo do mesmo partido que ele é militante e vem dizer o rei vai nu. Isto merece ser aplaudido, isto merece ser apoiado, porque isto é coragem. Isto é alertar para os problemas verdadeiros que existem. Não é esperar que aconteçam desgraças e depois vir dizer. Repare que a semana passada, numa entrevista a uma rádio, o Sr. Presidente referiu que a Ministra da Saúde tinha tido uma posição demasiado rígida em relação aos problemas com que estava confrontada. Uma semana depois, a Sra. Ministra veio pedir desculpa aos enfermeiros e esperemos que amanhã consiga entender-se pelo menos com a bastonária. Porque há uma coisa sobre a qual proponho que falemos aqui um dia, é como é que nasceram 2 sindicatos há 2 anos e para que é que nasceram 2 sindicatos há 2 anos e porque é que temos crowdfunding para apoiar as greves. É que eles não podem decretar uma greve pela lei da greve sem ter um sindicato. E, portanto, estes 2 sindicatos, curiosamente, um de direita e outro de esquerda, nasceram para poder convocar esta greve. Um crowdfunding que, de facto, também suporta aqui as greves, então, que são marcadas. Albino Almeida, passamos agora à política internacional e agora falamos de Macron. Qual será o futuro de Macron, Albino Almeida? O futuro de todos os que disseram um dia, como o Macron disse, essa coisa das ideologias não existe. Isto de esquerda e direita não existe. A política só faz sentido para cuidar do bem-estar das pessoas. E com isto o que é que ele fez? Macron tem cuidado bem do bem-estar dos franceses. Aparentemente, para alguns não terá. E porquê é que não teve? Porque, pelo visto, a distribuição do rendimento via impostos entre os franceses não é justa. E é disto que se queixavam as pessoas. E tanto não era que o presidente Macron não hesitou em aumentar 100 euros o salário mínimo, mesmo pondo em risco, mas ele sabe que aí está, não é? Está seguro, mesmo pondo em risco os objetivos de consolidação orçamental a que a França também está obrigada no quadro europeu. Ou seja, quando nós falamos de o fim das ideologias, nós estamos a falar da mesma coisa. Ou seja, estamos a falar de substituir uma ideologia pelas outras que estamos a criticar. É disto que estamos a falar. Macron criou uma ilusão aos franceses de que era possível haver uma governação que não tivesse ideologia. O problema é que tem. Porque governar é gerir
recursos humanos e gerir pessoas. E quando se gerem recursos humanos é complicado. E gerir recursos financeiros ainda mais complicado é. Quando a França tem como objetivo, por exemplo, no quadro ambiental, fazer uma passagem rápida para um país ecologicamente sustentável. De que se lembrou o presidente francês. Da mesma coisa que se tinha lembrado de Passos Coelho com a TSU. Nada melhor do que uns impostos, subir aqui uns impostos para fazermos a transição energética. O que é que deu? Contestação. As pessoas não são tontas. As pessoas querem viver num mundo melhor, com muito mais, que respirem melhor e haja saúde, haja um mundo saudável. Agora, não estão mais disponíveis para pagar, e especialmente quando têm rendimentos baixos, porque também cá há em Portugal quem diga que os que têm rendimentos muito altos não devem ser penalizados. Eu pergunto então quem é que deve ser penalizado em matéria de redistribuição fiscal. E a pergunta fica aqui. Ou seja, Macron acabou por dizer não há ideologia, há o bem-estar das pessoas, mas quando a gente vai ao fundo das questões, diz, mas qual é, afinal de contas, o caminho por onde vai? Qual é a mudança de sistema fiscal? Qual é a justiça? E repare, em Portugal, deixou de se falar, vamos fechar, deixou de se falar há muitos anos, desde a Troika, que se deixou de falar em equidade fiscal. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada um deve pagar de acordo com os seus rendimentos. E o que muitas vezes acontece, e aconteceu, por exemplo, no passado, em Portugal, quando havia 4 rendimentos de IRS, o que estava a acontecer é que era tratado, quem ganhava 10 mil euros era tratado da mesma maneira quem ganhava 30 mil euros por ano. E objetivamente isto penaliza, como já falámos aqui várias vezes, uma classe que trabalha arduamente para ser pobre, que é a classe que tem que descontar com base num rendimento baixo. Portanto, o que tem que ser pensado para o futuro é como é que os cidadãos estão disponíveis, ou seja, um novo contrato social que tenha por base a equidade fiscal. Cada um deve contribuir na medida do seu rendimento e devem contribuir todos. Porque em Portugal, como na França, um dos grandes problemas que existem é a economia paralela. Quando os impostos sobem acima da média, as pessoas fogem aos impostos. Isto tem que ser pensado, porque a seguir temos o equilíbrio orçamental, que implica reduzir despesa e os custos estão lá na mesma. Portanto, nós temos um problema europeu, mas é também um problema de consciencialização dos povos para esta realidade. Muito bem. Albino, fechamos hoje então aqui a analisar qual será o futuro de Macron. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado para si também, para os nossos telespectadores. Foram então estes os temas hoje em análise. Regressamos amanhã.